Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde do Amanhã. Hoje eu tenho um convidado muito mais que especial. O Dr. Nelson, além de ser um amigo, ele é inspiração e, enfim, eu quero que vocês conheçam. Dr. Nelson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo, por favor. Muito obrigado, Bruno. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, pessoa que a gente tem um carinho enorme aí pela vida, pelas realizações, por tudo que você representa aí pra gente. Muito obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço ter um pouquinho do seu tempo, né? Eu sei que não é fácil. Meu amigo, quem é o Dr. Nelson? Antes de ser o Dr. Nelson, mas quem é você? Conta um pouquinho quem é você. Bom, eu vou resumir bem, né, Bruno? Eu nasci em Osasco, fiz escola pública até o colégio. No colégio eu parei de estudar, casei, tive 2 filhas. Com 23 anos que eu resolvi fazer medicina. E todos me chamavam de louco, né? Porque como que vai com 2 filhas, né? E aí acabei entrando na faculdade aqui, uma esposa que me ajudou bastante. E aí acabei fazendo medicina aqui em Sorocaba, e aí depois ainda acabei partindo para a área empresarial, e hoje a gente tem uma participação grande no IDS aí, que é criação da gente aí como sócio fundador. Isso bem resumido. Eu acho que a gente vai chegar no IDS, que é uma referência, né, em toda a nossa Sorocaba e região. Mas antes disso, a sua história é muito bonita, né, doutor? Quem vê, então, assim, quem te conhece, sabe que não foi assim, mas você veio de uma família rica, foi fácil para você esse começo da vida. Eu sei um pouquinho da sua história porque nós somos amigos, mas eu acho que a sua especialidade até conta um pouquinho mais da sua história de vida, né, doutor? Isso. Não sou de família rica, mas o que houve foi uma série de planejamento, não um planejamento assim matemático, mas de um sonho lá na frente. Exato. E que a gente foi trabalhando para isso, né? Então eu fiz 2 anos de cursinho. Nesses 2 anos eu era técnico em radiologia. É isso que eu quero. Aí trabalhei como técnico em radiologia durante 11 anos. Foi o período em que eu acabei pagando a faculdade, né? A faculdade no meio teve uma intercorrência que me ajudou muito. E aí eu tinha 2 empregos de técnico de radiologia e a esposa trabalhava no Banespa. Então o dinheiro do Banespa era para cuidar da família, um salário de técnico era para pagar a casa que a gente tinha comprado e outro salário eu guardava para pagar a faculdade. Aí quando entrei na faculdade eu tinha 6 meses da faculdade pago. Falei, opa, e eu morava em Osasco, então não precisei tirar a família de casa. Sorocaba, Osasco, 45, 50 minutos estava em casa. Uhum. E nessa sequência a gente... nesses 6 meses tinha uma bolsa para aluno da faculdade. Uhum. Aí eu fui atrás dessa bolsa e consegui 50%. Então o meu primeiro ano, os 6 meses já garantia 1 ano, porque eu era restituível para pagar depois de formado. No segundo ano teve um concurso para trabalhar no hospital da faculdade, Santa Lucinda. E eu prestei o concurso, passei, aí quem trabalhava na faculdade não pagava mais, não precisava pagar a faculdade. Então aí eu comecei a ficar rico, porque Que aí legal. eu tinha o dinheiro guardado para pagar, não precisei usar e continuei trabalhando, né? Trabalhava 14, 15 noites por mês e fazia faculdade durante o dia. Mas tudo com muito prazer, com muita alegria, sem sofrimento. E às vezes a pessoa, nossa, mas foi sacrificado. Não, não foi, foi com prazer. Foi que nem escalar uma montanha, né? A pessoa escala pelo prazer de escalar a montanha. Foi o que aconteceu comigo. Porque acho que tem muito amor envolvido, né, doutor? Então, eu queria que você contasse esse comecinho da sua vida, porque eu acho que é muito inspirador, né? Então, o meu sogro comentou, né, que quando ele te conheceu, você ainda era técnico, né? Então, aí depois que você foi pra faculdade, acho que meu sogro estava na faculdade de medicina, né, na época, né? Isso. E aí você acabou escolhendo a radiologia, né, doutor? E que acho que você é muito legal, porque quem vê, né, fala, poxa, nossa, ó, deu sorte na vida, o pai, né? E na verdade não foi sacrificante, porque eu acho que você sonhava, você tinha vontade, e quando a gente quer algo, a gente vai atrás, a gente batalha, né? É o que eu sinto, assim, que eu falo tem muita gente que trabalha comigo de muito potencial, de muita, né?
E eu falo para eles, olha, isso é muito individual, e a vida de cada um é cada um que é responsável por sua vida, não dá pra gente, né? Mas eu sempre digo, se você tiver um planejamento, mesmo que distante, um pouquinho a coisa que você faça, você acaba conseguindo. Com certeza. Não tem... Agora, se você ficar parado só falando, eu queria ter aquilo, mas não sai do lugar, não vai sair nunca, né? Eu tenho algumas historinhas de gente que a gente conversou e que hoje está... mudou totalmente a vida por conta da história da gente aí, né? Mas eu acho muito bonita essa, né? Daqui de técnico a médico, né? E especialista. E hoje um grande empreendedor de sucesso. Eu sei que você tem muita simplicidade no seu dia a dia, mas atualmente o IDS está com quantas unidades vocês estão? Então, a gente precisa falar assim de unidade, na verdade são 13 unidades que a gente fala, né? Só que, por exemplo, ali na Juscelino, você tem a unidade 1, onde começou, aí a casa do lado é uma unidade empresa, onde a gente faz exames para empresas, para admissional, demissional e tal. Aí tem a unidade 2 na parte de cima, então quer dizer, só ali na Juscelino, teoricamente, seriam 3 unidades, né? A mais nova agora é em São Roque, que a gente está montando uma unidade grande lá, com tomografia, ressonância, medicina nuclear, toda a parte de laboratório, mamografia, raio-x, toda a parte de exame, né? A gente só trabalha com exame, a gente não tem consultório, não tem, nosso foco é naquilo que a gente sabe fazer. Diagnóstica, né? Isso. Mas aí tem Piedade? Tem Piedade, Porto Feliz, aí tem Itapetininga? Não, Itapetininga, a nossa unidade lá, a gente acabou fechando porque não tinha médico para ir para lá. Então era difícil, né? Sem médico não dá para trabalhar. Aí aqui a gente tem ali no aeroporto, a unidade aeroporto, que é na avenida do aeroporto. Tem a unidade de medicina e saúde, que é no prédio Medicina e Saúde, indo para Votorantim, na Comendador Pereira Inácio. Atrás do prédio da Comendador Pereira Inácio, a gente tem a nossa unidade de medicina nuclear, né? Aí com PET-CT, com toda a parte de medicina nuclear e tal. Então, é bastante. Aí vai. E aí... Hoje são 370 funcionários. É muito colaborador, né? Me assusta. Então. A responsabilidade de quantas famílias, né? Quantas pessoas. Né, com você, com o Dr. Cláudio, Dr. Shen, né? Enfim. E como que, assim, você imaginava que ia se tornar o Instituto Diagnóstico Sorocaba, chegar nesse tamanho, ter tantas pessoas, tantos colaboradores? Não imaginava. E quando eu fazia residência, eu vi o pessoal, né, pagando aparelho, pagar aparelho financiado em dólar subiu, toda aquela encrenca toda. Eu falava assim, eu vou só trabalhar como médico, não quero... Empreender. Não quero empreender, né? Tipo assim, já fiz muito pelo meu tamanho, né? Que era o que eu achava. Mas aí conheci o Shen, né? E o Shen, nós precisamos fazer um negócio nosso, precisamos abrir uma porta e tal. Aí a gente já atendia bastante, mas não tinha uma porta. Então os colegas falavam, eu quero mandar um paciente para vocês, mas não vou mandar na Santa Casa, não vou mandar no Santo Antônio, não vou mandar nos lugares que vocês trabalham. Eu quero que vocês tenham a casa de vocês. E foi aí que surgiu o IDS, né? Aí nós montamos ali para poder atender os colegas e a coisa começou a crescer com o trabalho meu, do Shen, do Cláudio, toda a turminha e tal, né? Isso, então a gente... Quando foi? Tá com 30 anos agora, né? Então, começou lá atrás. A gente comprou um aparelho de ultrassom. Eu lembro que eu negociei no Quarto da República com o cara da Itachi. Era um aparelho portátil. E a gente corria para todos os lugares, né? Porque as empresas que tinham aqui, que era o Jackson, que até parou, e o Centro Médico, eles eram fechados. Só atendiam lá. E a cidade estava de porta aberta, né, pra gente, porque não tinha ninguém para ir no Santo Antônio, não tinha ninguém para ir na Santa Casa, ninguém para ir no Santa Lu. E aí com o aparelhinho portátil a gente ia, chácara, casa, tudo, qualquer lugar que chamasse a gente ia, né. Então a gente acabou conquistando os colegas. Muito disso foi pelo fato de eu ter trabalhado no Santa Lu, né? Porque os colegas atendiam, aí o paciente estava internado lá, ele chegava à noite para ver o paciente, Nelson, você está fazendo aqui? Não, é que eu sou técnico, trabalho aqui. Então os colegas começaram a me conhecer como uma pessoa da imagem, né? Aí depois disso,
lá pelo 4º, 5º ano, muitos colegas já ligavam, Nelson, estou com um paciente aí, dá uma olhadinha, vê se eu preciso ir agora, tal. Então aí começou a criar um vínculo de amizade, Dr. Álvaro Gutierrez e muitos outros, né? E aí a coisa foi crescendo nesse sentido. Então a imagem já vem daí, né? Vem do próprio Santa Lu, do próprio regional, né? Que eu trabalhava no regional também. Então aí isso daí foi ajudando a ficar mais próximo do pessoal na área de radiologia. Eu sempre gostei de medicina no geral, né? Medicina. E eu acho que hoje já caminhando para diminuir um pouco, para a gente viver um pouco mais, eu acho que a radiologia ela envolve a medicina como um todo, né? Sim. Não na totalidade de você atender o paciente, saber o remédio, dar a receita, tal. Mas no sentido de, por exemplo, eu tenho uma dor abdominal, para onde que eu vou? Exato. Né? Eu vou no gastro, eu vou no uro, eu vou no ginecologista, aonde que eu vou, né? Então eu brinco com as pessoas, vai num radiologista. Quando você tiver uma dor abdominal, vai no radiologista que ele vai, com certeza, botar você no caminho correto, né? E o que eu mais gosto da radiologia é quando a gente muda, né? Aquilo que o colega está pensando clinicamente, né? Ele manda para você, meu paciente está com apendicite, minha suspeita é de apendicite. Aí você vai lá e olha, fala, não, é uma apendicite, não precisa operar, só dá um anti-inflamatório que o paciente sara. Então, eu acho que isso é o mais legal da radiologia. Mas aquilo de realmente, me corrija, né? Se eu falar errado o seu pensamento, de você realmente fazer um bom diagnóstico, né? De você se antecipar, né? Do que você mudar o trajeto, né? Assim, o paciente ia ter que ir para uma cirurgia e aí você faz o diagnóstico. Não, isso não é cirúrgico, né? É mais ou menos isso, né? E doutor? O contrário também é verdadeiro, né? Às vezes o médico está achando que a coisa é clínica, que ele não tem necessidade de operar e de repente fala para ele, olha, aqui é um achado crítico, o paciente precisa de intervenção, tal. Então isso que eu acho que é o gostoso da radiologia, né? Que eu acho que é onde eu também gosto, me fascina a medicina, e que é onde eu atuo, que é na medicina mais preventiva, que eu ia entrar nesse assunto, né? E que faz muito sentido, né? Fazer o seu check-up, né? Você ser acompanhado por um médico assistente, que eu acho que a gente evoluiu muito, né, doutor, na medicina, né? Muitos especialistas, todo mundo falando só da sua área, mas esquecendo um pouquinho da base, né? Que acho que todo médico precisa conversar com o paciente, examinar, solicitar os exames de uma maneira profilática, preventiva, não só curativa, né? Só quando está doente, né? Isso. Eu vejo sim que a gente melhorou muito em muitas coisas, né? Como já tenho mais de 30 anos de formado e eu peguei toda essa fase de transformação, essa evolução, né? Então a gente melhorou muito. Quando eu comecei a cirurgia para tirar a vesícula era 13 pontos, né? Os pacientes ficavam contando na barriga os 13 pontos. Hoje você interna de manhã, faz a laparoscopia, no outro dia vai embora, né? Então mudou muito e melhorou bastante. O que piorou, né? Na minha opinião, né? É o próprio relacionamento, mas não é só de médico-paciente, entre as pessoas, no geral, como um todo, né? A gente vê tanta intolerância, tanta dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que o médico, quando ele tem a capacidade de se colocar no lugar do paciente, ele é um bom médico, né? Eu acho que esse é o fundamental. Olha, se colocar no lugar por coisas até besta, né? Ou, entre aspas, besta, né? O paciente está com medo de ter uma doença, né? Eu penso em você de estar com medo de ter uma doença. Exato. Então você dá um suporte para uma pessoa que está com medo de ter uma doença que ela não tem, é muito importante e ajuda muito, né? Acolher. Isso faz parte. Um trabalho humanizado, né, doutor? Eu acho que isso falta muito na medicina e no mundo geral como um todo, né? Costumo dizer que a vida melhorou muito. As pessoas até se assustam, né? Porque a gente vive num medo, né? Sim, tremendo. Político, econômico, isso, né? Político, econômico, situação no mundo. Hora é uma guerra, hora é outra e aí vai. Mas eu falo, a vida melhorou. E os pacientes até assustam, né? Falam, doutor, como melhorou, né? Fala, não, pensa comigo aqui, como é que foi a infância do seu bisavô? Como é que foi a infância do seu avô? Como é que foi a infância do seu pai? Como é que foi a sua infância? Como é que está sendo a infância do seu filho, do seu neto? Ah, doutor, melhorou bastante. Eu falei, então, o que nós perdemos? Nós perdemos a capacidade de conviver e de ter o respeito e o carinho um pelo outro, né? Então, acho que isso é o que tá faltando hoje, né? E que a gente precisa resgatar.
Perfeito, acho que eu já vou pegar esse gancho que você falou, ou seja, tecnologia, eu acho que a grande maioria das pessoas que estão nos escutando, nos vendo, não sei se sabem, mas o Watson, né, que foi a inteligência artificial, acho que a primeira área que ela entrou foi na sua, né, doutor? Que é na medicina diagnóstica, né? E como você vê esse caminho da medicina da tecnologia? Você acha que a inteligência artificial, ela veio para... um recurso, ele veio para agregar ou como uma ameaça, assim, do seu ponto de vista? Então, eu penso que ela pode ser muito útil. Sim. Vai depender de quem está usando, né? Perfeito. Se você usar para o bem, se você usar para... ela vai ser magnífica, né? Eu não tenho muito receio dessa história, porque quando eu tinha 12 anos, né, fui no banco com a minha mãe e a discussão era que o robô, o computador ia tomar o lugar da gente, né? Exato. Que a gente não ia ter onde trabalhar, que ia tal. E aí eu cheguei, aí a moça do caixa deu dinheiro de troco para minha mãe, né? Aí eu falei assim, quando eu crescer eu vou ser caixa de banco, porque vai ter que sempre alguém dar o troco, né? E hoje em dia, se eu tivesse ido por esse caminho, hoje eu estaria desempregado, né? Então, a gente não sabe, e mesmo assim as previsões, elas são muito, muito confusas, né? Sim. E como eu já vi muitas previsões na minha vida, e a grande maioria deu errado, então eu fico meio com o pé atrás em previsão, né? Estava conversando com o Rodrigo quase agora, né? Quer dizer, quando eu estava para escolher minha profissão, antes de técnico de radiologia, eu falava, você tem que trabalhar com turismo. Por quê? Porque lá na frente, daqui 15 anos, 20 anos, o computador vai fazer grande parte do serviço, as pessoas vão ganhar mais e vão ter mais tempo, porque o serviço vai ser mais rápido, então as pessoas vão ter mais tempo para viajar, então quem fizer turismo vai se dar bem lá na frente. Na verdade, não foi isso que aconteceu, né? As pessoas estão trabalhando mais, e quanto mais tecnologia, mais trabalho, mais serviço, né? Na medicina, a inteligência artificial eu já estou usando. Sim. No nosso aparelho de ressonância novo já tem inteligência artificial, né? Então os processos são bem mais rápidos. Então um exame que demorava 40 minutos, hoje eu faço em 20 nesse aparelho. Olá. Entendeu? Então já está ajudando a gente. Os meus laudos, eu não preciso de digitadora, né? Porque é ruim você ficar digitando, escrevendo. Eu vou digitando e a inteligência artificial já vai escrevendo tudo. Eu já tenho todo um programa tal que você não precisa. Ou seja, não ameaça, agrega, né? Ajuda, auxilia, né, doutor? E tudo isso, na verdade, ele precisa, né, de ter a participação da gente. Humana. Né? Isso. E se você for ver hoje, quantas pessoas trabalham com informática, né? Sim. Então lá atrás a turma não contabilizava que ia ter tanta gente trabalhando com informática e que era para estar trabalhando de caixa de banco, era para estar trabalhando nas profissões que foram sendo, que foram diminuindo a capacidade, né? Então eu não me preocupo muito com isso não, eu acho que a coisa vai precisar sempre do médico para validar, né? E com quem certeza. For competente vai estar ali trabalhando. É o que eu acho, né? A gente não precisa ter medo, né? Não. A gente precisa se atualizar, a gente tem que acompanhar. Exatamente. Né? E aí então a gente foi da tecnologia, aí agora eu vou trazer um pouquinho da base, eu acho que porque você comentou que pegou toda essa evolução da medicina, né? Mas o que você acha, doutor, assim, do que você viveu até... Eu sou mais novo, mas eu também peguei uma medicina em que a gente falava-se muito, né, da anamnese, do exame físico. O que você acha que hoje está faltando na formação de um médico para os nossos telespectadores aqui? O que você acha que está faltando, além do relacionamento? Eu acho que, além do relacionamento, eu acho que está tendo um exagero em criar escolas médicas, né? E médico não se forma só por ter sala de aula, né? Médico precisa de professor, né? Precisa de gente que tem experiência em medicina. Não é só inteligência artificial, só o computador que vai te ensinar medicina, né? Medicina tá ali tendo um professor que te auxilie, que te ensine, que mostre a vivência dele, que mostre onde
você pode errar, onde você pode fazer mal, né? Que hoje virou um grande mercado, né, doutor? As universidades, né, terem um curso de medicina, né? Isso. E aí vão os interesses que eu acho que entra da parte de mercado e também essa aura que tem em cima da profissão da gente como médico, né? Então, isso tudo faz com que se tenha uma pressão muito grande para se formar mais gente e acaba formando gente com qualidade, né? Mas eu ainda tenho, tirando essa quantidade grande de faculdade, tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Dr. Hugo Hipólito. Dr. Hugo, um cirurgião espetacular, um urologista fora de série, trabalhou em São Paulo a vida inteira, servidor, beneficência, aqui em Sorocaba, é uma das pessoas que eu brinco com ele, que eu falo, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. O Hugo, ele tinha parado de operar. E como eu faço a parte de imagem, então às vezes o paciente ia fazer um ultrassom de abdômen que não tinha nada a ver, aí achava um tumor de rim. Aí acabava indo para o Dr. Hugo. E eu cheguei a ver ele tirar um tumor no rim, 2 no outro, e o paciente não precisar de diálise, entendeu? Então o Hugo, e ele parou de operar, né? Ele parou de operar. Aí eu fui num curso e encontrei ele num curso. Aí nós fomos almoçar e eu falei, poxa, doutor Hugo, o senhor, com toda essa capacidade, com tudo isso, operou a vida inteira, e agora todo esse conhecimento vai parar e tal. Ele falou assim, olha, Nelson, a vida passa. Eu já não enxergo tão bem mais. A minha mão já não está tão firme como estava antes. E tem muita gente nova boa vindo por aí. Muita gente nova boa vindo por aí. Então eu prefiro ter um colega novo operando, que enxerga melhor, que tem a mão mais firme, que está mais próximo das novas tecnologias operado que eu. Eu não ia me sentir bem fazendo uma cirurgia sabendo que tem um rapaz do lado operando melhor que eu. Então eu uso meu conhecimento para indicar a cirurgia. E ele vai fazer a cirurgia. Então, eu não penso só na qualidade de médico. Nós temos muitos colegas novos bons, muitos. Sim. E a minha área, ela é boa. Por quê? Porque se dá errado, volta para mim, né? Entendeu? Se dá errado, volta para mim. É isso aí. Se operou o joelho, não ficou bom, ele volta para você. Volta. Operou o quadril, não ficou bom, ele volta para você. Operou o abdômen, não ficou bom, ele volta para você. Então, dá pra gente ter uma noção. Fala, olha, esse colega aqui, putz, volta muito o caso dele. Deu alguma coisa errada aí. Sim. Ó, esse colega aqui, putz, não volta nada. E tem muita gente nova boa. Muita gente nova boa. Eu fico assim com uma certa preocupação, por quê? Com toda essa história, a população perde a confiança, né? Então, ela vai no colega e sai desconfiada. Agora, uma coisa que eu acho que você faz e que a gente precisava se preocupar mais é com isso que você comentou. Nós temos o urologista, o cardiologista e a pessoa fica passando em todas as especialidades e faz trocentos mil exames e não sem um direcionamento, e a pessoa continua às vezes sofrendo por alguma coisa que, se fizesse num apanhado geral, com um colega só, que tivesse uma visão mais completa do paciente, eu acho que isso seria melhor, né? Então a subespecialidade, ela tem essa vantagem da pessoa ser muito boa naquilo, mas ela tem a desvantagem porque o colega não consegue ter uma noção mais geral do que está acontecendo, né? Isso judia bastante, porque eu vejo bastante isso, né? Muitas vezes o paciente batendo cabeça de um lado para o outro, de um lado para o outro. E é engraçado porque isso no meu dia a dia, você vai me falando, doutor, eu vou né, assim, tendo a lembrança, né, que às vezes o paciente vai num especialista, não, isso aqui não é meu. Mas com que? Não, você fala com um tal. Aí você chega lá, mas veio alterado esse exame. Não, você procura outro. Eu gosto muito de fazer uma medicina baseada em evidência, ética, séria, mas em que você consegue olhar o paciente como um todo. E eu falo para todos os pacientes, não que eu vou resolver todos os problemas, mas aí veio alterado, eu direciono. Põe no caminho. Exato, né? E é isso, eu sou especialista da área também, mas eu gosto de olhar como um todo, né? E que você vira o médico assistente do paciente, como se fosse um médico da família, né? Mas um clínico talvez mais moderno, em que a gente foque muito na medicina preventiva, né? Então, acho que precisa disso, né, doutora? Às vezes a gente tá perdendo um pouco disso na medicina, né? Com certeza. Hoje em dia, uma especialidade que eu gosto muito é a geriatria, principalmente os pacientes de mais idade. Então, às vezes você vê o paciente sofrendo lá, você fala, vai no geriatra, chegou lá, ele tira um remédio, a pessoa melhora, né? Tava tomando um remédio errado. Então,
Para pessoa de mais idade, eu sempre falo, procura um geriatra, em vez de ficar, vai no cardio, vai nisso, vai naquele, procura um geriatra, leva os remédios que você toma, que provavelmente ele vai te colocar num caminho mais correto. Ô doutor, e aí falando um pouquinho, porque assim, a gente fala aqui no programa sobre saúde como um todo. Então você contou um pouquinho sua história, você já deu sua visão, mas um grande problema que eu vejo para nós médicos é a sua saúde financeira. E hoje você é médico e empresário. Como que você vê isso assim? Porque hoje o que mais te motiva? Então são duas perguntas. O que mais te motiva hoje ainda em continuar? Porque eu sei que você ainda continua atuando. Eu sei que não é mais por dinheiro. Não porque você acha que, enfim, porque você ama o que você faz. Mas então o que te motiva ainda? E a saúde financeira da empresa, pessoal, de administrar? Não é fácil, né, doutor? Então, eu acho que a parte da empresa é muito de equipe, né? A gente tem uma equipe muito boa, né? Que a gente formou, óbvio, mas uma equipe que ajuda bastante, né? Os supervisores que trabalham com a gente, até eu tô começando a ficar preocupado que eles estão começando a se aposentar, né? A Vera já se aposentou. Então, mas é uma turma, e todas formadas lá com a gente mesmo. Dificilmente eu contrato alguém de fora, né? Lá, você quer melhorar. Do mercado, né? Isso, para poder ter o espírito da gente e tal. Então, a parte de administração, o mercado, ele é complicado, e está ficando complicado para a gente, porque está tendo uma verticalização muito grande das empresas grandes, né? E como eu trabalho só com diagnóstico, então a tendência das empresas maiores é deles fazerem tudo, centralizar tudo e não usar o serviço da gente. Então, isso é uma coisa que tem nos preocupado aí a nível de futuro e tal. Acho que não tão próximo, mas num futuro longínquo aí pode ser que atrapalhe o negócio da gente aí. Mas de qualquer forma a gente vem se preparando para estar sempre saudável, sempre tranquilo, porque chegar uma hora nem tudo é eterno, né? Às vezes pode acontecer, você tem só que estar preparado. Em relação a trabalhar, eu adoro trabalhar, né? Só que eu tenho diminuído já um pouco perto do que eu fazia, né? Hoje, normalmente de sexta-feira já não estou trabalhando mais, né? São raros os sábados e domingos que eu tenho que trabalhar, então eu já tenho dado uma segurada assim para poder viver. Quando a gente fala de saúde, tem gente que gosta de trabalhar e que trabalha trabalha bastante e que gosta. Se ele parar de trabalhar, ele vai ficar doente. Exato. Então, ótimo, eu acho que você tem que caminhar por aquilo que você gosta, né? Felizmente, meus 3 filhos já estão formados, os 3 já estão sobrevivendo às custas dele, o pai já está sossegado nessa parte. Então, não tem assim muito pela parte de dinheiro, né? Mas eu tenho uma coisa importante que eu gosto de falar. Eu já vivi os 2 lados da moeda, né? Eu já tive muito pouco dinheiro, muito pouco mesmo, né? E hoje dá para dizer que eu tenho uma quantidade razoável de dinheiro que garante a minha sobrevida e sossegada. Eu nunca deixei de ser feliz. É isso aí. Então, eu acho que isso é importante, né? E muitas vezes a gente fica muito preocupado com as outras coisas. Futuro, isso, né? E você deixa de viver, né? Isso. Eu lembro que na época do cursinho tinha aquelas redações, né? E o garoto fez uma redação, o tema da redação era felicidade, né? Aí ele só colocou assim: felicidade é você estar contente com o que você tem, né? Então, se você olhar e ver tudo que você tem e ficar contente com o que você tem, então você vai estar feliz, você vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Uma coisa que eu uso muito na minha vida, e que falo para os meus filhos, e quando eu posso eu falo: se a gente tiver prazer em servir, a gente vai ser sempre feliz, né? O problema é que as pessoas querem ser servidas, né? E aí você vai ser infeliz, porque nem todo mundo vai ficar te servindo. Sim. Então, tenha prazer em servir. Se tiver prazer em servir, prazer em ceder a passagem, prazer em esperar mais um pouco para que o outro seja atendido melhor. Então, eu acho que todas essas coisas vão fazer com que a sua vida fique melhor, a sua saúde fique melhor e você vai ser mais feliz. É isso aí, né? Profundo, né, doutor? E você foi falando, eu fiquei imaginando e, de fato, né, hoje acho que a gente vive uma era muito digital em que as pessoas querem ter muito, né? Mas esquecem de ser, né?
ou são poucos, né? Não tem a essência, não tem o prazer de ser feliz, ser leve, né? Acho que a felicidade só tá no material, né? Eu vejo muito, a gente fala de empresa, sempre a gente fala de sucesso de empresa, né? Eu acho que a gente vai ter que mudar esse conceito, né? Porque quando você olha qualquer publicação que você vai ver, olha, tal empresa é um sucesso, teve um faturamento de tanto, né? Eu vejo muito isso na área da saúde das grandes operadoras, né? Sinistralidade, né? Isso. Eles estão com um faturamento de tanto, o balanço deu tanto, não sei o que e tal. Só que como eu trabalho atendendo essas empresas, eu vejo a dificuldade que elas fazem para que o paciente tenha acesso naquilo. Então, se ele conseguiu deixar de fazer 2, 3 exames, ele aumentou o faturamento dele. Isso é sucesso. Então não entra na minha cabeça. Então a gente tem que, acho que a gente tem que caminhar para isso. O que é sucesso? Sucesso é ter o IDS ter trocentos milhões e não está fazendo direito o serviço dele aqui? Não. Sucesso mesmo que o IDS ganhe menos, é dele estar fazendo um serviço que seja útil para a sociedade e para as pessoas que precisam da gente, né? Então eu não costumo medir sucesso por valores, pela parte financeira, pela quantidade de lojas. Bom, nós temos 13 unidades, tá? As 13 estão trabalhando direitinho, as 13 estão atendendo legal, as 13 estão aqui cumprindo o propósito que foi da gente ter o IDS, entendeu? Então eu acho que a gente precisava mudar um pouquinho esse conceito de sucesso, porque aí as pessoas começam a achar que sucesso é só você juntar mais dinheiro. E a gente precisa muito menos de dinheiro do que a gente imagina, né? Exato. Concordo plenamente. Se me deixar pescando no Mato Grosso, já tá bom. que é importante, né? Esse descanso, né? Eu falo que a medicina, a gente vive muito esse sacerdócio, né? De se doar, mas acho que nem todos, né, pensam isso, né? Até, enfim, eu acho que eu sei que realmente vive esse sacerdócio de servir, né, doutor? Que não é fácil, né? E aí tem que também se olhar, né? Se cuidar, se permitir, né? Porque se deixar só trabalha, né? Eu acho que essa fase eu tô passando, Bruno. Eu tô já mais tranquilo. Já quem tá trabalhando muito agora é meu filho. Ele tá ralando bastante lá. Caramba, doutor. Aqui você vai me falando e vai me trazendo muitos... como se fosse um filme, né? Emoções e é bonito. Como se fosse na época da faculdade, né? Que a gente vai escutando os professores e com um olhar, né, de admiração. Que eu acho que às vezes até os jovens faltam isso, sabe? Eles olham muito o resultado final e do sucesso de ser médico, mas esquece um pouquinho de olhar para a doença, para o paciente, de querer estudar, de evoluir profissionalmente, né? Acho que precisava mais de professores como você para serem melhores profissionais e não serem frustrados no futuro, né, doutor? A minha professora é a doutora Diana, né? Doutora Diana Tando, não sei se você conhece. Doutora Diana, eu a conheci no primeiro ano de faculdade, com toda a dificuldade, então ela já era chamada de mãe dos alunos e ela foi minha mãezona, né? Então de vez em quando eu vou lá visitá-la, até estou devendo uma visita para ela. E a Diana traz muito conhecimento disso. Ela comenta dessa medicina que você está falando aí de uma maneira muito convincente e atingia muitos alunos. Hoje ela não está mais dando aula, né? Ela dava aula de histologia, que era uma coisa que não tinha nada a ver com isso, né? E a Diana na verdade, é a minha inspiração. Para você ter uma ideia, eu tenho 2 filhos que são médicos e um neto que fez medicina, né? Eu levei os 3 para conhecer a doutora Diana, para conversar com ela, para entender o conceito do que é trabalhar nessa profissão que eu adoro e que a gente pode ajudar tanta gente. De servir, de poder ajudar, né? Ter propósito, né? Exato. Quando vem é muito legal, né? Que vem vários pacientes. Doutor, meu filho entrou na medicina e tudo. Vou trazer ele para conversar. Eu falo, olha, tenha propósito. Não fica olhando para dinheiro. Olha para sua vida, né? Porque assim, se for para ganhar dinheiro, né, doutor? Eu acho que tá na profissão errada.
Não que não faça dinheiro, dá para fazer, mas demora muito, você tem que doar muito, você tem que estudar muito. Se você fizer tudo isso em qualquer outra profissão, você vai ser bem sucedido, né? Com certeza. Mas é que as pessoas às vezes esquecem que realmente tem todo um processo, né? Não é da noite pro dia, né? É que hoje todo mundo quer ser rico, quer ser milionário, mas não quer plantar, né? Não quer trabalhar, né? Eu acho que é até impossível todo mundo ser rico, ser milionário, né? Porque eu acho que isso que a gente tem que pensar, né? Quando a gente começa a analisar tudo que a gente precisa realmente, né? Você vai ver que não tem tanta coisa, né? Acho que a gente tinha que ter essa vontade mais de empreender para poder melhorar, né? Poder melhorar não só a sua vida, mas no de global, muitas pessoas, né? né? Então, eu admiro o cara que empreende numa empresa lá para produzir ventilador, que arruma um ar-condicionado, que faz... E aí você está na sua casa sendo beneficiado por né? O cara que empreende em trabalhar na produção de um remédio que venha... Sim. Né? Então, ajudar, eu acho que empreender mais nesse sentido de falar, olha, eu vou ser útil. Eu às vezes falava, fazer investimento, tá bom, você tem 10, deixa os 10 lá, aí depois você vai ter 12, depois você vai ter 14, mas e o que você produziu? Nada, né? Você ganhou dinheiro, mas você não produziu nada, na verdade, Sim. né? Então, eu admiro muito essas pessoas que empreendem dessa maneira, de, olha, eu vou fazer... Tem um colega que tem uma injetora de plástico lá. Putz, ele faz cada coisa com injeção de plástico, né? Putz, ele olha essa caneca aqui e fala assim, putz, isso aqui ia ficar legal se eu fizesse um molde desse, daquele e tal. Aí daqui a pouco vem ele com a caneca já no plástico, num negócio assim. Então, eu acho que isso é uma coisa... o prazer de produzir alguma coisa... que vá servir ao outro, né? Exato. Não é só o quanto ele vai faturar mais, né? Isso, é que você enxerga com saudosismo, né? De ver realmente, né? Que as pessoas são bem intencionadas, né? E aí dá certo, né, doutor? Quando escuta falar assim, né? Parece que eu não gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro, claro, tá? Acho que todo mundo que o dinheiro tem que ser para não servir, não pra gente servir o dinheiro. Mas é exato. Não colocar ele na frente sempre, Isso. né? Eu acho que ele é uma consequência, né? Isso. Parece assim, nossa, mas aí olha pro Dr. Nelson, pô, agora é fácil falar. Não, mas é o que você falou. Não foi fácil a sua vida toda, né? Não, mas foi com muita alegria. É isso, leveza, alegria, equilíbrio, né, doutor? E as coisas vão acontecendo, né? Eu falo que o meu recorde foi assim, eu tava no estágio de GO, então tinha muitos plantões. Aí eu trabalhava no regional e no Santa Lu, também nos plantões de técnico. Aí teve um dia que eu entrei no regional às 7 horas da manhã da terça-feira e fui sair no domingo às 8 da manhã. Cara. Aí jantando, tudo no hospital direto lá, né? Aí foi tranquilo, sem problema. Tá vendo? Se fosse pra qualquer um, pelo amor de Deus, não vejo a hora, quero ir embora desse lugar, né? Isso é uma outra coisa, né? A gente chama, eu não sei se a palavra é procrastinação, mas você tem que fazer alguma coisa que você até tá cansado ou não tá afim, ou tá, e você começa, putz, amanhã vou ter que ir lá, putz, amanhã vou ter que ir lá, putz, amanhã vou ter que ir. Na hora que você chegar para fazer, você vai estar derrotado. Exato. Né? Amanhã eu vou ter que ir lá, amanhã eu acho que aí, mas é energia, né, doutor? Isso. Quando você fica só reclamando, só não vai dar certo, vai né? Vai te trazer para baixo. Nossa, é um papo aqui sem fim, né, doutor? Muito gostoso, e eu acho que o ponto mais principal, assim, que eu queria te trazer, mostrar que realmente quem você é, a sua simplicidade, onde você chegou, quem olha hoje o IDS, né, você, Dr. Shen, Dr. Cláudio e os outros sócios acham que foi fácil e não é, né, é desafiador, tem momentos que a gente pensa em largar tudo e ser só médico, né, mas eu acho que é isso, acho que nós jovens precisávamos mais escutar do que falar, né? Então, aprender mais com vocês E nós aprendemos com vocês também, vocês trazem muita energia, muita coisa. Eu acabei de comentar a historinha do Dr. Hugo, né? Tem muita gente nova, boa aí, né? Tem muita gente lá na minha clínica que me ensina bastante coisa e que são pessoas novas, né? Então, tem muita gente boa vindo por aí que eu acho que
vai ainda tocar bem esse mundo aí. Ô, doutor, mas para finalizar, assim, o que vem na tua cabeça, né? Saúde do amanhã. Primeira coisa que vem na sua cabeça que define saúde para você? A primeira coisa que eu acho que vem na parte de saúde mesmo, né? É um conjunto, né? Quer dizer, não dá para você dividir saúde do restante da vida, né? Então, saúde, ela passa por todos os pilares, né? Isso, né? Então, é a parte anatômica, é a parte de doença, é a parte mental. Eu acho que isso é importante, onde a gente tem que trabalhar hoje em dia. Mas o que eu acho que a gente tinha que mais para melhorar assim hoje, a saúde da manhã, é perder o medo. Uhum. Perder o medo. As pessoas vivem com muito medo, né? Você vai fazer um exame, a pessoa está desesperada, suando, coração batendo acelerado, tudo, porque ele está com medo de ter uma doença, né? Então, eu acho que esse receio, ele poderia diminuir, né? As pessoas poderiam... A vida ia ficar melhor para essas pessoas, e não são poucas, né? Que têm muito medo, né? Então, acho que está atrapalhando muito a saúde hoje é o medo de perder o emprego, é o medo de não conseguir pagar a faculdade do filho, é o medo de ter uma doença trava, complicada. Né? O medo te trava, né? E aí você deixa de ser feliz. Eu acho que o restante, a gente está muito bem, a gente está bem preparado na parte de técnica, na parte médica. Se você tiver um médico na família que te oriente a procurar o médico correto, você já ganhou ou um amigo médico, você já ganhou um caminho muito longo aí de diminuir sofrimento, né? E a doença, ela existe, né? Uma hora a gente vai ficar doente. É a única certeza, né? Eu falo para todos os pacientes, a única certeza é que um dia a gente vai embora, né? Não adianta a gente querer pensar diferente. Então, vamos aproveitar todo dia, né? E acho que isso é importante. Tem um psiquiatra, ele já até faleceu, o nome dele é Rubem Alves, né? E aí a pergunta do Abu Janra lá para ele foi assim, e aí a vida, né? Ele falou assim, a vida é uma sacanagem, né? Porque você já nasce sabendo que você vai morrer, né? Você nasce sem nada, você vai trabalhar, vai correr, vai buscar, tal. Aí você conquista bastante coisa, depois você morre, não leva nada. Pô, que coisa mais sem graça isso, tal. Então ele falou assim, a gente tem que aproveitar os momentos da vida, né? E os momentos felizes da vida não são só momentos de viagem, não são só momentos de conquistar as coisas, né? E ele, como já era homem, já de mais idade, né? Ele falou assim, eu na minha idade, quando eu consigo fazer xixi gostoso, olha que delícia, entendeu? Quando eu consigo tomar um banho quente do jeito que eu gosto, no meu banheiro, são momentos felizes que a gente tem que aproveitar, né? Então ele concluiu que a vida seria você aproveitar os momentos felizes. E esses momentos são todos esses que a gente acabou de comentar aqui. Eu vou trazer uma reflexão que eu divido isso com os meus filhos, né? Que hoje eu sou pai, mas sou filho também, tenho o meu pai, né? E aí eu falo isso às vezes até para os meus colaboradores, eu falo isso para minha esposa, que as pessoas vivem assim, qual que é o seu sonho, né? E aí às vezes eu me pergunto, né? Qual que é o meu sonho? E eu já tenho essa resposta. Eu vivo o meu sonho. Porque, qual que é o seu sonho? Eu sou um cara feliz, eu tenho família, eu trabalho. Não tem problema? Tenho, mas isso também faz parte. Faz parte da vida. Mas você quer... Não, a minha vida, o meu sonho não tá em coisas materiais, em coisas... Não, pô, eu tenho minha profissão que eu amo fazer, que eu gosto da minha rotina, que é fazer esporte, tá no dia a dia, sabe? E ser feliz, né, doutor? Eu acho que é isso, né? Então, o seu sonho qual que é? E ela tá bem próxima. Hoje. Né? Então, você vive o seu sonho, ela né? lá na frente. Claro que aí se você tá mal, se tá frustrado, aí você tem que, então, mudar, né? Isso. Então... E essa busca da mudança, às vezes ela está próxima, né? Depende muito só de você administrar, né? E é aquilo que você falou, que é o medo, né? Doutor, pessoa que vem aqui nos prestigiar no podcast, eu sempre deixo uma lembrancinha para você levar para casa. Então, assim, ó, aí a camisa, que aí eu vou puxar a orelha do meu
paciente, ó, que é para fazer atividade física, então nunca é tarde para começar, né? Então se cuidar mais, fazer mais atividade física, já né, fui doutor? na academia hoje, tá? Aí, ó, uma aguinha também para uma garrafa para você lembrar de se hidratar com o nosso logo, tudo. E essa nossa canequinha personalizada é sua também para você, você levar e tomar seu café, lembrar de nós. Eu queria agradecer do fundo do meu coração de você ter aceitado o convite de vir aqui, de ceder seu espaço de tempo aí, que eu sei que não é fácil, né? Que é muito concorrido. O Dr. Nelson ainda continua trabalhando, não só como empresário, mas como médico. E agradeço demais, viu, doutor? Obrigado pelo carinho de você ter aceitado o convite aqui. Bruno, eu que agradeço. Sabe que o carinho por você é grande e que estou sempre torcendo para que você cresça cada vez mais. Continue praticando tudo isso que você pratica. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Amém, eu que agradeço. Pessoal, a gente está finalizando mais um podcast que, para mim, eu confesso que fico até emocionado, porque pelas palavras, pelo aprendizado, eu acho que vocês devem ter sentido a emoção e nostalgia, e carinho, amor que essa pessoa tem na sua vida e na profissão. Porque aqui, no nosso podcast, a gente fala o que você deve fazer hoje para ter saúde no amanhã. Um grande abraço.